Neste vídeo, nós vamos brincar, entre aspas, mais um pouco com a TTS 20 Pro. Por que com ela? Porque ela é a CNC mais potente que eu tenho. Então, para os testes que eu quero fazer, e esses testes vêm muito das perguntas que me faz sempre nos vídeos de CNC, que é, que tipo de acrílico corta, que tipo de material marca, que tipo de... consigo fazer esse circuito impresso. Então nós vamos fazer todos esses testes hoje. E para isso eu vou colocar ela com 90% do laser, um laser de 20 watts, ele é um laser forte, né? E com uma velocidade baixa de 500 milímetros por minuto. Para quê? Para que a gente possa testar se ela consegue realmente cortar e consegue marcar e consegue desbastar até para fazer um circuito impresso. Então eu vou inicialmente carregar um desenho bem simples só para a gente poder avaliar o corte. Então basicamente o que eu tenho aqui é um círculo de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros de diâmetro. É um círculo pequeno, ele não é um círculo perfeito, né? Mas eu já carreguei ele como SVG. Desta forma eu ganho em resolução na hora de marcar. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou começar startando os cortes e aí a gente vai vendo como ela corta cada um dos materiais. Acrílico, para isso, eu comprei diversas cores. Então aqui eu tenho algumas plaquinhas para a gente poder testar se ela vai conseguir desbastar o cobre para poder fazer um circuito. Já mostrei que com a tinta ela funciona, mas o resultado não foi muito satisfatório. Então eu tenho aqui um transparente, um preto, um branco, um azul e ainda tem um fumê, porque o fumê também é uma dúvida, né? Porque ele não é nem preto nem transparente, ele é um preto transparente. Será que ela corta? Então nós vamos testar tudo isso. E inclusive mais um pedacinho de MDF aqui para a gente comparar as velocidades e como ela corta cada um. Então vou ligar ela. Outra vantagem aqui da gente falando da TTS 20 Pro, que para mim realmente é surpreendente ela, e ela tá agora com um link aqui no Brasil, com entrega aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo, o link aqui na descrição, link no primeiro comentário, de uma loja nova que está vendendo vários equipamentos, não só a CNC, mas vários equipamentos. Quero ver se eu trago depois uma impressora 3D deles também. E no Brasil, todos os equipamentos com estoque no Brasil. Então fica muito mais fácil de poder adquirir. E a TTS está aqui. As grandes vantagens dela, além disso, é o tamanho, né? Então eu consigo fazer uma área de 41 centímetros. Muito mais do que a maioria delas consegue, né? Normalmente está falando uma CNC de 30 centímetros é o padrão, 35, essa vai a 41. Vejam que ela também acompanha já, e por isso o preço dela vale muito a pena. Ela já acompanha a colmeia para botar embaixo, e é uma colmeia de 35, que é uma colmeia grande, e ela fica pequena dentro da CNC. E outra grande vantagem, ela acompanha o assistente de ar. Então para quem vai trabalhar com madeira principalmente, para não ficar marcada, para não ficar queimada, o assistente de ar é fundamental. E ela também já traz junto. Então cada um desses equipamentos separados acaba custando muito caro. E a TTS 20 Pro já traz tudo isso. Então eu vou trabalhar com ela conectada no computador. Vou aqui dar uma organizada e vamos começar os testes. Depois a gente fala um pouco de cada um dos materiais, como ela cortou. Cinco passadas para ele cortar, e na verdade cortou em 3, ele já tinha cortado, mas eu deixei passar 5, vou usar 5 em todas. Segunda coisa importante, eu não tinha ligado o assistente de ar e ele começou a marcar. Aí depois acabei ligando o assistente de ar e aí ele para de marcar, então é importante o assistente de ar. Veja como ele queimou demais, então 5 passadas realmente é muito para isso. Eu vou fazer um outro teste agora, botando mais para cá, para ver se só com 3 ele vai ficar menos queimado com o assistente de ar funcionando. E aí eu vou começar a passar para os outros materiais. Agora em 3 passadas
com o assistente de ar, vejam que diferença que fica, né? Isso que aqui eu tinha ligado em seguida, foi uma ou duas passadas só sem ele. Então ele já começa a marcar demais, ó. Vejam que diferença. Então vale a pena realmente ter o assistente de ar quando a gente trabalha principalmente com madeira. Bom, a gente viu que cortou bem, então o MDF não tem nenhum mistério. Vamos passar agora para os acrílicos. And my safe protection, I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm trying to be an in the line. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will, yeah. I'm causing the obsessive mind. You say it will. I'm caught in your addicted brain. Então, sobre os cortes da TTS 20 Pro, que é a mais poderosa que eu tenho aqui, meia dúzia de CNCs que eu tenho, a TTS 20 Pro é a mais poderosa, e com a grande vantagem, como eu comentei antes, é de ter tanto a colmeia quanto o assistente de ar, que são extremamente importantes. A outra grande vantagem, claro, é o tamanho dela. Ocupa mais espaço, mas lembrem-se, ela já vem pré-montada, e para guardar eu também guardo ela pré-montada, então fica muito fácil de eu trabalhar com ela, mesmo ela sendo maior do que outras menores que eu tenho aqui. E aí eu fiz os cortes em alguns acrílicos, que eram as dúvidas que o pessoal tinha. Então, primeiro, no MDF, corte sem problemas, né? E aí, de novo, a diferença de usar o assistente de ar para não usar o assistente de ar. Então fica muito mais limpo, né? E aí eu fui cortando os acrílicos. Comecei com o preto. Esse aqui, na verdade, é um Psy, né? É um acrílico falso. E, claro, eu acabei usando uma geração dele lá no AutoCAD. E com isso ele não fica bem redondinho. Mas acho que ele atendeu exatamente o que o desenho mandou. E cortou com facilidade, né? E na verdade em duas, praticamente nem 3 voltas ele já tinha cortado o preto. Claro, o preto é aquilo que a gente fala, né? Ele é o que tem o melhor corte porque a luz ela acaba não refletindo. Aí eu fui para o azul.
E aí me surpreendeu a dificuldade de cortar azul. O pessoal tinha comentado que não estava conseguindo cortar o azul. Então o azul realmente ele teve um pouco mais de dificuldade. Ele cortou um pedacinho, ficou uma rebarba. Eu acabei tirando com a mão mesmo, empurrando, acabei estragando um pouco a peça. Ele corta, mas vejam que para cortar ele acabou derretendo. A questão de derreter é muito uma questão de regular. Então talvez usar um laser menos forte, um pouco mais rápido e mais passadas, eu resolvo esse problema do derretimento, porque eu deixo menos aquecido. E claro, de novo aí o assistente de ar vai ajudar o não derretimento. Tá, então é questão de ajustes, né? Eu tenho que ir fazendo até conseguir o melhor desenho. Eu cortei todos com o mesmo padrão até para a gente poder testar. E aí vim para o branco, que é onde o pessoal também tem tido dificuldade. E realmente não tive nenhuma dificuldade de cortar o branco, a não ser, claro, pelas marcas que ele deixou de queimado. Novamente, uma velocidade mais rápida, um laser menos forte e mais passadas, provavelmente também resolva este problema. E aí o que me surpreendeu e o que eu estava torcendo, porque eu acabo querendo usar muito e faço os cortes manuais, e vou começar agora a fazer os cortes pela CNC, que é o fumê. O fumê cortou, também derreteu um pouco, como esses outros, né? Derreteu na verdade muito. Tive que dar uma passada a mais nele, mas cortou, né? Então ele também corta o fumê, que é um pouco transparente. E aí vem a questão do transparente. O transparente eu usei mais força, mais passadas, e ele mal e mal marcou um pouco, porque tinha o plásticozinho que eu deixo sempre, que derreteu em cima. Mas não corta o transparente. Então, para cortar um transparente, tem que usar outro tipo de solução, talvez uma CNC de CO2. Então, isso eu queria mostrar para vocês um pouco das potencialidades de corte. E aí, claro, né, quando eu vou cortar uma 20 watts, acaba sendo a melhor opção em termos de potência. Mas aí vem uma dúvida que o pessoal sempre fala: oh, e as placas? Eu venho tentando fazer placas na CNC para evitar tudo de corroer, etc. Eu já usei a técnica de pintar depois com a CNC tirar a tinta, mas eu não tive bons resultados. E aí hoje eu resolvi fazer uns testes de pegar a CNC e tentar corroer direto o metal. E tá aqui o desenho. Quando eu olhei, eu fiz esse primeiro círculo, digo, olha, eu acho que vai dar. E aí eu comecei a fazer alguns testes. Acabei fazendo circuitos muito pequenos, usando muita potência, e vejam que ele acabou danificando. Aí eu usei uma versão um pouquinho ampliada, porque meu objetivo era testar a placa de circuito para ver se ele conseguia tirar o cobreado. E aí depois fiz uma outra, digamos, mais definitiva, para tentar tirar o cobreado. Então usei aquela mesma potência, deixei um pouco mais rápido, por quê? Porque eu não queria esse queimado. Então, na verdade eu mudei um pouco, eu botei 70%, passei 7 vezes com uma velocidade de 1500, então uma velocidade rápida. Por quê? Para não deixar marcas, né? Porque a marca me atrapalharia. Infelizmente, não deu. Não deu ainda. Então, se eu venho aqui no teste de continuidade, ele continua dando continuidade. Então, ele não conseguiu ultrapassar a camada de cobre. Porém, eu ainda tenho esperança de conseguir fazer isso, porque ele chegou a marcar. Se ele chegou a marcar, alguma coisa ele está fazendo. Então, não vou tentar ir mais adiante, e quando eu conseguir eu trago aqui. Pessoal, você me pergunta, e por isso que eu estou trazendo aqui. Sim, eu continuo tentando, claro que eu não tenho tempo para ficar fazendo muitos testes, então quando eu vou fazer algum teste na CNC, eu já aproveito e tento fazer o circuito, e se eu conseguir um método, eu trago aqui. Eu ainda acredito que mais passadas gerarão o resultado que a gente espera, e aí fica muito mais fácil. Quer dizer, mais fácil não, porque tem um outro problema. A questão de sair do GERB ou sair mesmo do SVG que eu tiro de um desenhador para fazer só a parte em volta. Me deu bastante trabalho conseguir fazer esse desenho. Mas de novo, acho que eu estou em fase de
tentativas. Se alguém tiver uma dica, estou aceitando aí embaixo. Deixe nos comentários e vamos evoluindo juntos nesse projeto, que eu sei que o dia que nós tivermos uma CNC fazendo isso, muita gente vai querer ter uma CNC em casa. Vai facilitar demais o trabalho. Então, pessoal, por hoje era isso. Link na descrição. No Brasil, melhores opções de CNC de baixo custo e com um tamanho e benefícios fora de série. Era isso e valeu.